bem, fazejos membros da Guilda de Comediantes? Olha eu aí de novo em mais um episódio desse podcast que é um podcast voltado para os roteiristas de humor, para quem gosta de comédia, porque tem profissionais do porte de Ricardo VR. Muito obrigado. Ele fala bem de mim assim, mas a gente não se dá não, tá? Isso tudo é mentira, cara. Ele fala assim, por trás aqui, Eu se dou pra você, VR. Que tudo bom bem, ter você. cara? Tudo ótimo, tudo incrível, tudo mais Que bom, difícil. depois a gente quer na porrada quando acabar. Sim, vamos marcar uma porrada aí e vamos chamar pra ser árbitro da nossa porrada, Fernando Aragão. Posso arbitrar? Tudo bem? Bom dia, boa Tudo tarde, boa ótimo. noite. Aqui a gente enaltece o roteiro, É isso verdade. mesmo. Que é quem faz acontecer, onde tudo nasce. A gênese da ideia. Aqui sim. E pra falar de roteiro, diferente desses velhos decrépitos do roteiro, estamos aqui com a jovem senhora do roteiro, Kika Ramaui. Seja bem-vinda. Ai. Que saudade que eu tava dessa voz estridente no meu né? ouvido, meu minuto de silêncio, vai. Ah, Porque pra quem não sabe, eu já participei do Minuto de Silêncio. já gravou A esse gente silêncio erra mesmo. na vida, né? É verdade. E também tem um podcast com o Vinícius chamado Ódio em Comum. Eu vim aqui só pra divulgar. Ah, que bom. Que inclusive, Kika, deixa eu te falar uma coisa, é um podcast muito legal, Cara, por incrível que pareça, não é? É, Tem é poucos muito legal. episódios, a gente fez o quê? Uns 10 episódios tem só? poucos ouvintes também. Né? Mas é um bom Mas projeto. isso é normal. Mas ele nunca divulgou isso, a gente não sabia disso. Não, pô, botava vários cortes no Instagram. Não, divulgou. Começou. Não, mas é interessante É porque... que você não é amigo dele. Não é. Você é Eu uma parei de pessoa- seguir por motivos óbvios. Porque pessoas te pediram pra parar, eu sei como é que é. Ih! Olha! Eu quero efeito sonoro aqui, hein? Começou todo Não, episódio, mas- tem um momento onde a gente tem que segurar ele, porque ele vai quase citando o nome. Tô sentindo que tá chegando. Mas não pode citar nome? Esses Eu vim nomes achando que ainda podia. não, ainda Entendi, tá bom. Então tá. Pô, eu já citei o da Kika aqui na apresentação. É mais que o suficiente. Então né? mas é um belo portfólio ali. Um dia a gente vai vender esse projeto pra uma grande empresa e Sim. ela vai financiar. Mas, Kika, vamos falar de roteiro aqui. Nosso tema hoje aqui é falar de sketch, porque você é uma pessoa, né? Apresentar aqui pro nosso ouvinte. Já escreveu sketch pra TV, sketch pra internet, sketch corporativo, inclusive. Verdade. Então, assim, você tem 30, 31 anos. 31 pros 31 íntimos, anos. pros não tão Você conhecidos, tem 39. 31 anos, você já escreveu pro Zorra, que era o programa de maior audiência, programa de humor de maior audiência da TV brasileira. Já escreveu Porta dos Fundos, que provavelmente é o mais bem-quisto programa de sketch do Brasil. E já escreveu pra Corporativo. Você, com apenas 31 anos, já se pode dizer, é uma das principais roteiristas de humor do Brasil. Olha Você já só, parou pra pra isso que eu pensar vim aqui de graça. Mas não é verdade, em termos de currículo. Talvez seu trabalho seja uma merda, mas em termos de currículo. Alguma coisa eu fiz, mas a gente não Tava sabe demorando pra ter essa virada. É impressionante como você faz muita coisa. o quê. O importante é fazer, né? Mas como é que é isso, Kika? Diz pra gente como foi começar a escrever sketch e com esse olhar de hoje, agora retroativo, você olha, Kika de 20 anos, era uma criança. Eu ia começar fazendo uma piada, mas eu falei, eu não sei qual é o ponto. Começa. Tudo pode. Aqui, Kika. Você Pô. não sabe o Bom, que primeiro eu falaram- deitei... Não, tô brincando. Foi sem teste de sofá, isso que você quis dizer. Isso que eu quis dizer. Eu deitei pra relaxar, pensar um pouquinho nas ideias, enfim. É pra falar o quê? Pra responder o quê? Como foi seu começo na comédia? Como é que você foi parar nessa coisa tão jovem, Kika? Pois é, eu fiz a oficina de comédia da Globo, né? Porque, assim, eu já escrevia, já era roteirista, já era escritora, mas a gente ficou naquele momento assim, qual vai ser Então deixa minha... eu fazer uma pausa, que eu já fiz uma piada contigo com isso em um dos nossos episódios, Ah, falando é? que você foi uma das que entrou na roteirista de pretos da Globo. Exatamente. Felizmente deu certo, né? Não sei como seria hoje isso. Mas era uma oficina para autores negros e mulheres. Aí eu não entendi ainda qual era o meu lugar. Mas eu acho que fui foi com indo. mulheres. E aí deu certo, assim, né? Pelo menos pra mim, eu não sei pro público. Mas aí eu entrei pro Zorra, onde conheci aqui meus queridos amigos. E foi indo. Apesar de todos os ventos contrários, continuei seguindo no caminho do humor. Cara, e aí, né, eu lembro de seus olhares, né, chegando naquela Meu redação olhar cheia de- assustado, É, né? caralho. É engraçado que tá longe de ser a primeira pessoa que chega aqui e fala isso. É. Né, olhando aquela multidão de roteiristas, tal, aquele Bravos, nervosismo, bonitos. tal. A única que acha os roteiristas bonitos. Uma piada. Olhando, não, conhecendo ela, não. Sei lá. Nunca a gente vai saber. Aí olhando, tal, aquele nervosismo. E, né, nós que somos amigos, sei de suas inseguranças naquela época pra vender sketch e tal.
A Kika hoje, ela olha pra aquilo e ela ainda fica nervosa ou com o tempo a gente acostuma? Não, fico super tranquila, mas assim... Viu, VR? Eu não. Não? Eu fico nervoso aqui, cara. Sério? Não, eu acho Faz que... uma pergunta aí. Deixa eu ver. Eu acho que tem duas coisas. Uma que com o tempo a gente vai ganhando confiança. Com o tempo a gente vai ganhando humildade, que é muito importante também. Vai ganhando humildade com o tempo? Tu acha Com que o a pessoa tempo eu fui sabendo que horas Cara. eu tenho que falar. É depois de uma ideia ruim. entendi. Pode ser, mas também um ambiente minimamente respeitoso é bom. Então, assim, isso também Ajuda, né? ajuda. Então, quando é uma galera muito agressiva, muito querendo te fuder, aí você tem Olhares. que, né? Olhares. Não só olhares, né? Mas, enfim. Porra! Quem trabalhou na Globo sabe. Essa fera aí, meu. Eu não falei nada. Aí é o público que vai na subjetividade. Mas, então, acho que são alguns fatores. Agora, também tem que estar meio pronto pra porrada, né? Na comédia, não tem como. Tipo, não dá pra ser fofinho em nenhum lugar. Isso aí é quase que regra. Vamos desdobrar isso, por favor. Qual Porque- é? Qual é Porque essa eu acredito que a comédia ela vem muito do confronto, né? Então, também, assim, óbvio que a gente tem que ter humildade. Mas se a gente não confronta a própria ideia, não confronta a ideia dos outros e tudo mais, é muito difícil sair alguma coisa transgressora, que é essencialmente a comédia, né? Então, também não é pra fazer um mundo perfeito e bonitinho, como muita gente acha que é, né? Não, o mas isso caso. é interessante, porque às vezes numa mesa de redação, exatamente, os caras dão uma ideia e o outro fica com vergonha de falar, pô, cara, Sim. tua ideia tá uma merda, não vai rolar. É. E aí fica aquilo, então beleza, então vai. Aí na hora que vai no ar, você fala, caramba, por que não teve ninguém que teve a coragem? Agora tá todo mundo vendo essa merda no ar, porque ninguém na hora teve... Exato. Acho que às vezes pode colocar o autor na frente da comédia ou da piada, isso é meio preocupante, né? Uhum. Que é bom olhar com clareza e falar, isso é bom ou não. E aí é uma coisa técnica. E não, tipo, quem tá fazendo, por que tá fazendo. Porque o público não entende muito isso. O público vê a obra e pronto, né? Então, por isso que eu acho que tem essa questão do confronto. E é um jogo mesmo difícil de equilibrar. Sim, mas então, esse medo também que a gente tem ao entrar numa sala de roteiro, a gente tem não só quando tá vendendo ideia, a gente tem um medo também de palpitar na ideia dos outros. Não tem um pouco esse É que as pessoas ficam muito melindradas, Sim, cara. porque depois pode rolar meio que uma vingancinha. É, Tipo, exatamente. se eu detonei muito a tua, depois vai detonar a minha. É, e Cara, se eu ajudei ali, de repente se eu falei bem, então também vou falar bem da do outro. E ficou uma politicagem, cara. É. Virou uma mesa... Não Cara, Mas eu acho que dizer isso assim. não é a regra. Isso no Porta eu sinto muito que não é assim. Tipo, a galera, ela realmente quer fazer a ideia ficar boa. Ninguém quer, tipo assim, como a gente vai fazer isso ficar bom? E não, tipo, derrubar a sua ideia. Cara, Essa é a intenção, e sabe? aí, assim, eu nunca trabalhei no Porta, mas eu, por exemplo, né? Não sei se vocês lembram, mas eu sempre falei muito na mesa, né? Então, assim, eu acho que tem um jeitinho de você falar que você mostra Sim. que você não quer derrubar a ideia. Que é aquilo, você ser uma pessoa que... Porque só aquele cara que faz assim, né? Você vai dar uma ideia, né? E não tem o E, né? Eu acho que é um problema. Do tipo... Pô, Aragão, ideia de elevador? Cara, você derrubou a ideia do cara. É. Cara, Aragão, ideia de elevador, mas e... Né? Aí que é importante. E se a gente fizesse essa coisa do elevador, pô, no avião? Pô, tu trouxe uma proposição pro cara, tá ajudando ele. Sim. Agora, isso mostra que você quer jogar junto, tal. Mesmo às vezes você não sabe exatamente onde vai, mas... Cara, Aragão, essa parada é boa, mas não sei se é no elevador. Tal. Você tá contribuindo, né? Mas, Então, cara, eu acho assim- que tem uma postura de mesa também que você mostra que você quer jogar junto, cara. Claro. Mas eu acho que, no geral, as nossas mesas eram assim, sabe? Até, tipo, é claro que a gente ficou no Zorra, sei lá, eu fiquei 6 anos, né? O tempo inteiro. Então, é claro que a gente vai ter alguns exemplos de condutas que não inadequadas. Mas, no geral, acho que a galera jogava junto mesmo, sabe? Cara, eu acho que a Galera diferença tinha- do Zorra pro Porta, nesse sentido, é que o Porta tem um... Kika, que trabalha no Porta, pode dizer se é isso, né? Tem uma assinatura muito bem definida do que é o Porta. A gente vê um sketch e a gente sabe, é o Porta. Sim. Tem sketch do Zorra que a gente olha, a gente não sabe se é do Zorra, se é do Tá No Ar, se é de outro programa da Globo, porque não tinha essa assinatura, assim, eram muitas ideias. Tanto que muitas ninguém diferentes. lembra do Zorra, né? Tipo, lembram como... aquele meio que virou o tipo, novo Zorra Total. Não, a Porque galera não ainda tinha fala total identidade. também. né? Ainda fala total. E aí não tinha essa... Eu acho que não construiu uma identidade e também não tinha essa coisa do tipo, cara, a gente precisa que fique bom porque vai ser melhor pra todo mundo que fique bom. Não tinha uma, sabe, um time, vamos defender isso porque é a nossa linguagem. E aí eu acho que os grandes grupos de humor, eles se dão bem por isso, porque se encaram como um time. É claro que em algum momento vai acabar o grupo, né? Porque o humor, ele vai acabando.
Mas aí as pessoas têm as obras bem O colocadas. VR tem uma passagem, acho que é do Marcelo Madureira, não sei, algum dos cacetos, que ele falava assim, cara, reunião que não sai porrada não funciona no sketch. Não, chega. cara, não, e É, a reunião falava. deles era tão absurda que era o seguinte, É. o pessoal passava na rua, eles trabalhavam num escritório que eram 2 andares, e eu me lembro que às vezes você passava na rua, e você fala, cara, tem gente se matando ali, cara. Cara, E você escutava a briga. Escutava Mas na é uma rua. briga em prol de um Não, objetivo. o Marcelo sim, falava o sim, seguinte, sim, ele total. dizia que você tinha que ter uma tensão. Sim. Não uma tensão a ponto de causar realmente uma ruptura, mas tinha que ter uma tensão. E a tensão ali talvez não seja... Talvez seja uma tensão, assim, que eu digo metafórica, não é no... Porra, não, isso é uma merda. Não, mas tipo assim, Exato. como você falou... Pô, mas e se a gente melhorar? Pô, mas já não tá bom? Não, mas e se a gente Sim, melhorar? sim. Acho que é nesse sentido, de tentar jogar Essa junto. tensão é maneira, cara. Você construir junto Sim. pra ficar, cara, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Porra, já tá bom, cara. Tu tá muito perfeccionista. É, mas não, a é gente amanhã tu fazia vem. isso. Cara, tive a ideia, volta naquilo, tal. E ao mesmo tempo ser divertido, porque às vezes, assim, já rolou muito no Porta. Alguém leva um texto que não é aprovado, mas a gente começa a zoar o texto junto, e aí dessa zoação vem um texto novo, vem um sketch. Então, assim, isso acontecia. como não matar totalmente aquilo? E às vezes também, Vinícius, foi muito bom me ensinar isso e falar às vezes, gente, você tem razão, esse texto é uma merda, vamos pro próximo. Mas isso acho que cabe muito ao autor perceber. Porque às vezes a gente acha que é bom ler e falar, não é tão bom, não vale a pena lutar por isso. Então deixa quieto, né? Sim. Isso também é difícil também, né, cara? Porque às vezes você fala, pô, será que eu acredito tanto naquela ideia a ponto de continuar querendo lutar? Vai parecer que o cara não... Pô, o cara também não sabe levar um não ali, sabe? Cara, eu acho que uma das coisas mais sábias numa guerra é saber quais batalhas você vai Total, cara, total. Não Eu dá, sempre fui aquele cara Tem que sketch quando você eu fala assim, sentia que... Isso não é tão bom mesmo. Não, e a melhor coisa, até pra quem tá começando, porque acho que aqui o foco também é muito alunos, né? Sim. Eu imagino. Não comece, tô brincando. Mas pra quem tá começando, na verdade, isso é bom saber que isso é muito bem visto. Quando alguém fala, não em todos os momentos, mas em alguns momentos, sabe admitir que a sua ideia não foi tão boa, isso é super tipo, ai, que bom trabalhar com essa pessoa, É sabe? muito, cara. Muito, Então, Não tipo, é claro, bom... como você falou, o cara que desiste de tudo, eu ia falar. Não. Eu Mas trouxe uma você ideia sabe aqui, o mas momento. eu acho que eu não vou nem falar, porque ela não é tão boa. Não, eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o exercício que tem que ser feito o tempo todo. Não, inclusive, eu falo muito pros alunos do curso, assim, aquele aluno que fica sempre defendendo a ideia, ele se torna chato, né? Do Claro. Tipo, cara, essa ideia não tá tão... Não, mas o que eu quis, meu irmão, foda-se o que foda-se. você quis, não tá no texto que você quis, não foi isso. E às vezes até tá, mas não ficou engraçado. Não E às ficou. vezes o argumento é simplesmente esse, não tá engraçado. Aí esse é- paciência. Isso é mas um aí outro quando- problema. Mas aí quando fulano fizer, vai ficar bom. Você pode ter... Isso é um papo também. Não, eu sei que não tá engraçado, mas o Helder Rodrigues fazendo. Cara, o Helder Rodrigues assassinando pessoas, bebês é engraçado, né? Então, assim, cara, tudo é engraçado com o Helder Rodrigues. Aí tu não pode usar esse recurso, falar que é engraçado, né, cara? Aí o Helder não vai no dia, fodeu. Outro ator faz, né? Ferrou. Eu lembro que o meu primeiro texto no Porta com a marca, que foi até que eu comecei a trabalhar com o Ian direto. E aí eu escrevi, ele falou assim, você achou que ficou bom? Tipo, ele perguntou pra mim. Aí eu falei, se os atores improvisarem, sim. Claro que eu brinquei, né? Mas eu tava sendo meio sincera também. E eu ainda tava meio em fase de teste. E eu acho que o maior teste é mesmo também você admitir quando não tá tão bom, né? E melhorar. Então, assim, óbvio que não é pra sair fazendo isso, porque são piadas arriscadas quando você faz com o seu chefe. Mas deu relativamente certo. Mas me diz, como é que foi essa coisa de fazer sketch comercial, cara? Foi a primeira vez que você fez? Foi muito louco, porque eu escrevi um podcast pro Porta, que era o Esse Mundo Tá Perdido, né, com o Rafael Infante e tal, e logo depois eu fui trabalhar direto com o Ian no PDO, que é a parte do Porta, que produz conteúdo do Porta pra marcas. E eu não tinha trabalhado com marca antes, só com comédia, né. E aí, o legal é exatamente isso, porque eles não queriam uma coisa marqueteira, comercial e, merchan. Era simplesmente para inserir as marcas no conteúdo do Porta, né? Mas aí eu cheguei meio assim, de uma forma meio avassaladora, porque, caraca, muita coisa. Só que eu achei muito legal, muito interessante. A gente construiu um caminho bem junto, assim, sabe? Uma coisa diferente, nova, que até outras marcas começaram a fazer. E esse processo não é aquele que vai pro canal do YouTube do Porta, é aquele que vai só pro da empresa, que é diferente, por exemplo, de um espoleto. Sim, de início sim, mas depois as coisas começaram a se vincular e se misturar e ir também pro YouTube do Porta. Então até quem quiser dar uma olhada, tem um no YouTube do Porta que é bem isso, que é da Chevrolet com Big Brother. E foi pro YouTube do Porta. Vou fazer já uma pausa e ter feito todo o episódio do podcast.
tem um conteúdo exclusivo. Vai ter um conteúdo exclusivo que a gente faz pra assinante legal. por R$10, né? Uhum. E nesse episódio exclusivo, a Kika vai passar alguns sketches dela que ela fez e eu vou comentar os sketches de Kika Ramaui, né, lá na nossa assinatura, e você me passa os sketches de marca que a gente vai comentar. Tá como é que bom, foi esse beleza, processo. Então já deixa essa referência aí, um deles pra Sim, sim. Então, esse é um da Chevrolet que a gente... Esse, assim, tiveram muitas pessoas envolvidas e tal, mas foi um dos primeiros que foi essa junção PDO e Porta dos Fundos. E aí muita coisa começou a surgir a partir disso, né? Posso fazer essa... Por favor. Porque a gente tá falando do Porta, não é exatamente o tema, mas eu tenho uma curiosidade, muita gente pergunta... Uma pergunta clássica que fazem pra mim, como é que era a redação do Zorra? Como é que era a dinâmica? Eu queria saber como é que era a dinâmica da redação, como é a dinâmica da redação do Porta. Então, assim, tem duas dinâmicas que eu participei e ainda participo, assim, né, como freela, porque eu fiquei fixa no Porta uns 2 anos no PDO. Então, eu tive a experiência do PDO, que era, na verdade, eu e o Ian, que é o diretor do Porta, né, um dos sócios. Então, não tinha mesa. Era eu e ele o tempo todo ali, trabalhando e negociando, enfim. Era uma outra dinâmica sem ser mesa de roteiro. E então, a criação era mais virtual, né? Você ficava em casa. era mais virtual. Às vezes mandava, às vezes trocava, você estava no escritório, estava em casa e Sim. criava pelo WhatsApp quase, é isso? Pelo WhatsApp. Mas tinha uma troca muito grande também com as agências e com a marca. Então, tipo, isso meio que configurou uma mesa, né? O Porta, as marcas, as agências e tudo mais. Então, a negociação vai um pouco por aí. E do Porta, tipo, editorial, é um pouco diferente do Zorra, né? Porque no Zorra a gente dava a ideia e discutia se rolava ou não. No Porta é um esquema que eu acho mais legal, que você lê o texto. E lê o texto, né, com tipo atores. Cada um já leva o seu texto aberto. E lê isso com, que eu ia perguntar, com os você já atores. escreve? Já escreve. Aí, tipo, Tá. os próprios sócios podem ler, ou atores, ou a gente, mas a maioria é do teatro e tal. Então, você sente mais o texto. E pode pegar, às vezes, uma frase que, tipo, o sketch não rolou. Mas essa frase tá boa, então isso pode crescer e virar outro sketch, entendeu? Tá. Então, eu acho que é mais seguro pro roteirista. Mas não assim. tem um debate prévio, por exemplo, nesse texto. Tipo assim, você teve uma ideia, como a gente no Zorra, a gente tinha uma ideia, levava lá anotadinho, dava aquilo ali, a galera desenvolvia sim ou não. Ali não, você teve ideia sozinho. Você já leva de cara, porque... É mais solitário esse processo, o início. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é bem mais colaborativo, porque tudo que imagino. eles querem é melhorar a sua ideia. Então, tipo... Meio que já tá ali, né? Já tá ali, não Mas tem porquê. difícil de jogar e assim, fora. tem uma coisa que a gente falou no episódio anterior com o Patrick, que é essa tensão de você ter que interpretar. Você é um roteirista, você tem que interpretar a ideia pra ser engraçado na venda. Ou então, Lá cara, não tem. porque legal é o trazer texto. de volta essa discussão. Uhum. Né, explicando pra ela mesmo, porque a gente tava conversando isso no episódio do Patrick, falando, cara, como era vendo, o VR falou como ele ficava nervoso, e eu ficava nervoso. Eu também ficava super. E, cara, e aí a gente se ligou que todo mundo ficava, cara. Claro, eu não recomendo esse esquema, assim, eu acho Porque, que não assim, é bom. Eu me lembro, eu não sei se vocês vão lembrar dessa história, porque lá a gente trabalhava dividido, né? Então, Aham. eu não trabalhei com você logo no início, Sim. não trabalhei com o Ulisses logo no início, e o pessoal me falou que o Ulisses vendia lendo. Sim. Lendo sem interpretar, sem Sim, inflexão, sem nada. E eu falei, No cara, lugar isso errado, certo, né? por um lado. E eu Mas falei- tava no lugar errado. Não, ele tava no lugar errado, mas eu falei assim, cara, mas eu achei ótimo, Eu também. porque eu falei, se essa porra pega, é simplesmente você jogar, Mas porque... é roteirista, porra! É Exato. Não, mas Claro. ali era contação de história. Era pra quem era bom Só de que contar aí história. ele se ligou que não tava dando tanto certo, né, cara? A gente falou isso com ele aqui, e aí ele falou, eu comecei a tentar vender, porque eu sempre me achei mal vendendo. Sabe qual é o problema? É assim, eu tinha uma época que eu peguei um macete de vender e emplacava muito. Pra uma ideia funcionar na mesa, assim, entendeu? Ela tem que ter setup e quebra de expectativa. Porque se você vende uma ideia que é mais elaborada, ela não parece tão engraçada. Às vezes é uma bobeira quase anedótica e todo mundo da mesa Sim. ri porque você tá contando igual uma piada. Sim. Então, pô, tem uma que eu vendi, né, que vocês sempre lembram, que é caiu o avião, né, e chega o cara de resgate pra salvar a pessoa. Aí, quando chega o resgate pra salvar a pessoa, ela, desculpa, eu devorei os outros passageiros, tá, aquele clima, né, de cara perdido. Aí fala assim, aí o cara falava, porra, mas o avião caiu só tem 2 horas. Né? Então, assim, é um setup, é uma piada, cara. Assim, Mas é isso bom pra não caralho essa ideia. mas não é exatamente um sketch, entendeu? Assim, pra você vender um sketch, é mais difícil você convencer que aquela mecânica já não tem o diálogo escrito ainda. O diálogo é Porque às vezes Não. a coisa tá toda no diálogo. Não, e o também. problema, E aí- teve uma época que a galera implicava com a gente quando tava os diálogos já.
Sim, cara. Não, mas vocês estão trazendo com diálogo. Como se fosse um grande eu, né? Um roteirista Completamente escrever. diferente disso que você tá falando, né, cara? Claro. Mas é porque uma coisa que eu acho legal como escritora, né, é que o Porta tem um comprometimento muito grande com o diálogo, com o texto, sabe? É tipo, um texto bem escrito, dificilmente ele não vai passar. Mesmo que a ideia já tenha mais ou menos sido feita ou tenha uma parecida, se o texto é bom, o texto é bom. E isso é essencialmente a escrita, né, e o roteiro. Agora tem uma coisa que eu queria saber também, como é que você sente essa diferença, porque assim, no Zorra, não tinha autor de sketch, né? Tudo era muito colaborativo, né? Sim. Até porque a gente levava a ideia, isso era uma coisa que tinha um lado bom até, que eu gostava desse trabalho coletivo, que é, a partir do momento que eu trouxe a ideia, eu posso interferir, posso inserir piadas, às vezes outro escrevia a sua ideia e tal. Tinha uma coisa muito, cara... Dificilmente um sketch era só de uma pessoa do começo ao fim, né? Tanto que a gente hoje tem dificuldade de lembrar, né? De lembrar, fui eu que escrevi, foi o fulano e tal. No Porta, vai com a tua assinatura. Sim, Como é que é essa coisa de ter um sketch muito autoral no grupo Porta dos Fundos? É autoral mesmo, mas a interferência é bem menor? Como é que é essa vibe, assim? Eu acho muito bom ser autoral, porque você tem a oportunidade de colocar a sua identidade, a sua linguagem. E é legal, assim, né, quando a gente tem sketch no Porta, a gente quer ler os comentários. E aí você lê os comentários, você vê que as pessoas começam a meio que reconhecer os seus sketches. A falar, ih, caraca, eu tinha gostado daquele, e agora eu gostei desse, eu vi que é da mesma roteirista. Então, é legal, porque ao mesmo tempo que a gente tá fazendo uma coisa que é a linguagem deles, né, mas tem a nossa identidade. Sim. Então, essa que é a grande sacada. Temática, acredito eu. Apesar de hoje em dia, eu acho que tá bem aberto para vários tipos de temática, até o primeiro meu que saiu era de uma coisa mais fantasia, né? Que era um gênio, que o Ed Gama fez. E não é tão... Tem uma coisa ou outra, mas é mais cotidiano. Então, acho que tá aberto, né? Mas eu acho muito legal, até porque a gente, como comediante, quer ter a nossa identidade, né? A não ser que seja aquela coisa muito de time, sabe? Aí eu acho que, tipo, caraca, somos nós 4, nós somos um grupo, não sei o quê. Aí a gente cria a nossa identidade e tanto faz, né? Sim. Mas ainda assim eu acho legal ter assinatura. Sim. E saber que você é roteirista preferido de alguém em algum lugar. Não sei de quem, mas de alguém. Mas isso é bem interessante mesmo, assim. É porque, de fato, todos nós aqui temos características, né? Se a gente pegar sketch que a gente escreveu na época do Zorra, a gente vai identificar, não, isso é mais a cara de um... Mas tinha um momento que até o ator, eu acho que tinha mais interferência no Zorra em alguns momentos. Às vezes a gente pensava o personagem de um jeito e a caracterização era totalmente diferente do que a gente imaginou. Coisa que eu acredito que no Porta não seja tanto assim, né? A caracterização às vezes tá até mais perto da mesa. Porque é tudo muito junto, né? A direção também participa das leituras. Sim. Os atores, eles estão lá mais próximos, a gente convive, né? Então tem uma troca maior mesmo. Agora, o processo deve ser até mais rápido, então, né? Porque se você já chega com o texto aberto, você tem 3 sketches por semana. Numa reunião, você sai o quê? Quase com um mês feito? Não tanto, porque são poucos roteiristas, né? Então, assim, não necessariamente vai ser aprovado de cara, pode ter alterações ou coisas do gênero. Mas sim, é mais dinâmico, né? Eu acho que não é nenhuma questão de rapidez, é mais dinâmico. Acho que as pessoas ficam mais satisfeitas, né? Porque vê a coisa caminhando. E você já vê o ator lendo, então já dá outro tom. Exato. Até se a gente for ver no próprio Porta, cada sócio tem uma identidade de texto diferente, sim, né? Sem dúvida. Então, tipo, juntos constroem eles ficam na reunião? Todos não, mas tem uns que são, tipo, mais fixos pra fazer essa seleção. Sim, o olho do dono é que engorda o gado. Né? Certo. Mas, e aí a gente tá falando de mesa, como é que você falou dessa mesa, né, virtual, que participa também? A agência, Sim. A empresa. É muito difícil trabalhar com a agência e empresa sem querer colocar seu emprego em risco, assim, no sentido de... Cara, tem que achar outra linha de comédia. Se eu não quiser responder, tá? respondo por você. Não, é desafiador mesmo, porque... Gostei, essa é a palavra. Quando a gente não pode falar que é uma merda. Não, mas sabe... Desafiador, eu esqueço sempre de falar uma merda, aí perda de emprego. Desafiador, essa Mas por que é desafiador? Isso é até uma coisa que eu tava pensando, né? Às vezes você tem que fazer uma peça de 5 segundos. E o que é o principal mesmo ali? É ser engraçado. Porque se fosse simplesmente uma peça publicitária... Pode fazer com qualquer pessoa. Se você tá buscando um grupo de comédia, tem que ser engraçado. Então, acho que o maior desafio é sintetizar esse humor, colocar a identidade do grupo que você representa, no caso, né, o Porta, mas pode ser outro, e ainda assim inserir o que a marca quer que você insira.
Por isso que é tão desafiador, sabe? E, obviamente, qualquer pessoa que trabalha em agência sabe que tem muitas trocas, idas e vindas. Né? Exatamente, isso é o mais difícil. Então não, assim, não é isso bem aí... assim, é o contrário. É. Mas o contrário Cara, é mais o Mas é início. desesperador essas idas e vindas. são idas e vindas bem infinitas, bem né? desesperador, Porque às vezes assim. é pra mudar o quê, né? Os clientes... É porque tem etapas de aprovações que não se comunicam muito entre si. É Exatamente. diferente, né? De uma mesa, assim. Aí uma curiosidade, não sei se você já percebeu isso, assim. Existem marcas que de fato são engraçadas, são friendly. Nossa, nós somos legais, o Porta é o jeito certo de trabalhar com a gente, hahaha. E tem marcas que só querem ser e não conseguem. Fica aquele meio do caminho do tipo... Cara, mas vocês nem são engraçados, vocês só querem o Porta mesmo, nem querem. Tem essa diferença? Eu acho que marca essencialmente nunca é engraçada, né? Ela tem, tipo... a necessidade dela maior é passar a mensagem, né? Do briefing. Então, tipo, ela quer passar um produto novo ou coisas do gênero, né? Ou características que o público precisa saber, ou trazer, enfim, atenção para a marca dela. Então, acho que o objetivo dela não é ser engraçado, é vender. E aí, o que acontece? Algumas dão mais liberdade, outras menos. Realmente, quem Mas dá isso é mais... explicitado. Elas gente, falam. Mas, por favor, sem rola. Falam, claro, Fala. É, Pô, mas isso é bom, então. Mas, Tem que assim, falar, né? quem dá mais liberdade se dá muito bem. Porque a gente fica mais livre, consegue inserir com mais alegria, né, e tal. E colocar mais a identidade do canal ou do humor, né, independente de qual seja. Então, assim, se a marca dá liberdade, ainda que ela tenha uma demanda grande de mensagem pra gente colocar naquilo, exato. pra gente é mais fácil, né? Porque pode brincar, inclusive, com isso. Sim. Cara, eu acho que assim, de tudo que você tá falando, o mais desafiador mesmo pra usar, né, pra seguir nessa linha elegante, é essa questão das etapas de aprovação, cara. Porque assim, pra quem não tá, quem não sabe mais ou menos como funciona, eu escrevi o corporativo agora, ano passado também, várias coisas pequenas, né? Mas como se fosse sketch de humor, mais ou menos o que a gente fazia. Sketchzinho, né? Engraçados pra marca e tal. E aí, tipo, ele sobe, né? Sei lá, alguém vai olhar e fala assim, foi, beleza, aprovou. E aí, quando sobe pra uma outra instância, vem mexido uma coisa que já tinha sido aprovada. Sim, Porque isso aí as etapas, clássico. como você falou, né? Como as etapas são separadas, coisa que a gente já tinha batido o martelo, ela muda de novo. Então, cara, assim... O maior quem tá desafio é escrevendo- emocional. É você falar, eita, já tinha passado. Ih, não, voltou. Não, Agora eu eu pergunto lembro, pros né? dois, sinceramente, assim. Eu sei que vocês talvez não possam ser tão sinceros. Mas vocês acham que, de fato, o humor é maneiro, assim, a marca? Fica legal? Eu acho que Fica, fica. claro, Fica. cara. Fica muito. Claro, É porque tem um lugar... Por que eu tô perguntando isso, pra entender? Claro, eu sou idiota, você não faria. Não, porque tem um lugar também que às vezes fica assim meio... Porra, tá forçando... Né? Tem marca que fica querendo Sim, ser sim. engraçada, né? Não, mas aí eu acho que vem mais da publicidade da marca. Eu acho que isso vem mais das agências, talvez, sabe? Uma coisa que não é tão voltada pro humor e quer ser engraçado, Entendi. do que alguma... Porque a grande sacada é a agência que fala, isso aqui a gente não vai saber fazer. Então vamos procurar alguém que sabe. Vou dar um exemplo, né? pode Que, ser. Né? Eu gosto de me desmerdalhar, então vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo vai. que eu fui o garoto propaganda. Fiz o comercial da Fanta. Lembra que eu fui garoto propaganda da é Fanta? verdade. Porra, precisamos de um. Fecha essa conta aí. Vamos abrir um outro só. Eu fui garoto propaganda da Fanta já. Que Eu fui momento, né? Zorra tipo Fanta, que eu apresentava o podcast. Olha lá, minha né? marca, Fanta. Pode Ganhei por crer. fora, tá? Olha aí, por isso que E ele tá você rindo, falando que a mal gente da não... Globo, cara. Na Olha, Globo, a cara. Globo me selecionou, apresentei o comercial da Fanta, eu ganhei umas 5 prata. Achei que Pô, fosse 5 extra. fantaúvas. Não, ganhei 5 prata e uma porrada de Fanta, que eu achava uma merda, que eu odeio Fanta. Mas o Caruso, em Mas a gente compensação... gosta, Mas a gente gosta. Eu gosto também. Não, eu mas adoro. Em Fanta, compensação, o inclusive. Caruso, então. O Caruso amava Fanta. E ele saía carregando baldes de Fanta pra casa. Que o Caruso é o refrigerante favorito dele, é Fanta laranja, cara. Agora você. Isso Meu é- também. Agora você vê. Eu amo a marca em si. Não, tá? então. E eu achei, por exemplo, muito ruim o humor em si, porque era aquela coisa assim, parecia que tava forçando o humor ali, né? Do tipo, desdigita aí, nível Cara, Fanta. ganhou e tá falando Tal. mal, né? Não, gente, até de feedback pra marca aí. Não, eu vamos sei, melhorar, tô brincando, tal, mas né? assim,
pra defender... Eu sei que o jeito que eu falo não é mais fofo, Não, mas, por assim, exemplo, tem pra uma defender... coisa eu positiva aí. quando- Vai ter que defender- procurar muito. Tem que levar um tempo, mas O tem. trabalho, por exemplo, que eu citei era um trabalho tipo de treinamento Sim. para os colaboradores, para a força de venda, entendeu? Então aí Era acho interno, mais importante isso. Ah, E aí aproveito para vender o peixe do nosso curso, né? Sim. Que a gente ainda vai falar mais para frente. Não, fala mas agora, por favor, já que você falou. O nosso curso de humor estratégico. Por quê? Porque a gente acredita muito, não só a gente, como as marcas ainda bem, acreditam na força do humor como ferramenta de aprendizado, né? Uhum. Então, assim, você vai soltar uma apostila ali pro cara falando, olha, você tem que, quando chegar no ponto de venda, colocar tantas latinhas, não sei o que. Não, então, pô, é um vídeo de um cara ensinando isso através do humor. E é muito mais engraçado. O cara vai engajar, vai receber aquilo no Sim. Zap. Então, assim, não era, nesse caso, a marca sendo engraçadinha na TV, por exemplo. Sim, mas isso acho que é uma dica pros nossos alunos, assim, né, que vocês dois estão trazendo de contribuição importante através das minhas perguntas idiotas. Não. Que são justamente a gente conseguir diferenciar o que é ser engraçadinho de ser um grupo de humor, de fato, né, cara? Às vezes você vai na agência, a agência... E isso da Fanta, né, geralmente, provavelmente foi ideia de agência. Por isso que é engraçadinho. É. Ah, engraçadinho, zoeirinho. Ah, somos doidinhos. Mas é. aí cabe também ao É. grupo, né, saber adaptar essa ideia e usar o que eles estão trazendo para deixar a coisa engraçada, né? Uhum. Tipo, se tem um mínimo de autonomia, ainda que eles falem, a gente trouxe a ideia X, mas como desenvolver isso? E se a gente fizer de tal e tal forma? É claro que no caso do Zorra, você não tinha tanta liberdade pra mudar e pra mexer. Não, já chegou pronto, É, só apresentei. então. E bebi Fanta. E acho, não é um problema, assim, eu quero ganhar minhas Fanta e meu dinheiro pra pagar a escola do meu filho. Mas não é um trabalho que eu falei assim, cara, ficou legal pra caramba. Não ficou. A gente tem que ser cara, realista eu também. gostei do que eu fiz, mas o que você falou aí, cara, foi ouro, porque assim, a agência se ligar, cara, vamos chamar alguém pra fazer. Sim, Vamos sim. colar com uma galera que faz, chamar um roteirista de humor, Sim. colar com porta. Agora, também é o seguinte, cara, esse negócio de ver um negócio que não ficou... Você não gostou do resultado, não é exclusivo desse tipo de trabalho. É né? verdade, Não, é verdade. por que eu tô ressaltando isso? Porque a marca tem um compromisso, não é igual o sketch do Zorra, esse sketch não ficou bom, tem o próximo. A marca fez uma campanha, né, cara? Ela investiu dinheiro, contratou pessoas, aí tu descobre que a campanha não ficou legal, é muito dinheiro jogado fora, não é o vamos pro próximo sketch, esse foi ruim, vamos pro próximo. Não, acabou, a campanha foi ruim, aí fudeu, né, cara? Um desperdício de dinheiro. Mas é Acho que não porque é gostaram. difícil também, claro, existe uma coisa de ter qualidade, mas muita marca chega, né, e fala assim, o que a gente quer? Aí, né, tem os desejos, viralizar. Aí a gente Cara, fala, perfeito. cara, se a gente soubesse como viralizar, a gente não tava aqui Exato. agora. É. Mas Essa a Fanta mentalidade- sempre teve esse caráter experimental, cara, de fazer uns troços muito loucos. Então, de repente, é isso mesmo, cara. Sim, mas aí você Não, tem e que o ter... seu, assim, também assim, só lembrando que você não gostou do resultado. Não Pode significa crer, que a sim, marca não pode gostou. É, né? ou Claro, às vezes o perfeito. resultado, né, Perfeito. tipo, foi bom. Corre atrás dessa métrica aí. Pô, foi maravilhoso. Quem é Perfeito, às aquele vezes cara, venderam sabe? Fanta Não pra lembro. caceta. Né? É, os números podem ter sido Não, incríveis. eu não. Mas aí, ótimo. Então vou até me corrigir. Eu não gostei enquanto produto de humor. Sim. Porque tu vê uns produtos do Porta que são de marca. Não sei se vende mais. Provavelmente sim, tanto que o Porta tá fazendo até hoje. Mas é interessante, aí sim, onde eu queria chegar. Obrigado pela correção dos amigos. Por isso que eu não fico sozinho aqui, senão eu ia só falar besteira. Eu tô falando assim, tu olha um produto, às vezes, comercial do Porta e é engraçado. Funciona como sketch Sim, também. sim, né? sim. Isso que eu acho legal, Aí é assim. o golaço, tipo, né? É. Cara, é um golaço. Tu vê assim, cara, funciona como sketch pra mim e funciona como comercial Mas é pra porque marca. o Porta ele tem quase que uma exclusividade, né? Que realmente poucos grupos ou propagandas têm, que é de zoar a marca, né? Sim. E a marca que tá aberta a isso, ela se dá muito bem. Se Porque... autousou antes até, né? Exatamente. Porque ela se defende, né, cara? É. Até a marca já fala isso dela. Porque É, eu vou falar, temos que achar outra coisa. Sim, você antecipa o seu defeito, porque todo produto vai ter algum defeito, Sim, né? e é Então- igual o bullying na escola, né, cara? Eu sou cabeçudo, gente. Já sabe que é cabeçudo. É, pô. exato, É exato. De isso. si mesmo, né? Exato. É. Exatamente. É por isso que a minha ideia de fazer Fanta dá câncer. Eles não queriam. Você já zoa direto. Sempre lembrando aqui que a opinião do apresentador não Não, a gente não Não corresponde concorda. à opinião. corresponde, principalmente Eles acharam pra convidado, pesado, deixar o convidado Eles acharam pesado isso. Ah, não vou falar. A Kika tava com a Eu Fanta acho melhor dentro que é da menos bolsa. concorrente, né? Então. No próximo episódio eu vou trazer uma latinha pra cada um, vou tomar só pra te provar que isso aí, ó. Eu tomei Fanta pra caramba lá. Você adora uma Eu Fanta. adoro Fanta. Essa coca aqui é Fanta, gente. Ah, me chame. Esse era um comercial que eu funcionava.
No Em Zorra Total, né? 2003, né? Ué, quer viralizar? Você quer viralizar? Vai viralizar Ui, todo ui, mundo ui. cancelando, né? Vai viralizar. Mas quando muita gente cancela, muita gente também acha bom, né? Cara, sempre Aí- tem É isso. igual os bolsominions que estavam comprando bis e jogando fora. Cara, exatamente. O Bis, né, pô, pra quem não acompanhou essa parada, fez um marketing Felipe Neto, foi ultra cancelado, mas as vendas do Bis saiu aí, o estudo aumentaram. O cancelamento era os caras jogando na lixeira. Cara, Isso pior aqui, que foi ó. isso. Os caras começaram a comprar bis. Gastei 10 mil reais em bis, tá? Só pra É Só por pra isso, jogar isso que é fora. burro, né? O cancelamento ele é burro por si só, porque ainda bota a pessoa ali em Cara, é maravilhoso, é evidência. tudo maravilhoso. Cara, então já que você tocou no assunto cancelamento, outro tema que envolve o Porta tem a Mas ver rapidinho, com rápido, mas cancelamento. só, Por favor, só fala. eu queria saber o negócio do viralizar, você não concluiu. Mas o cara chega e fala assim, eu quero viralizar, depois nem você não tem uma garantia. O cara reclama. Não, geralmente nas reuniões a gente era muito sincero, né? Falando, cara, viralizar, a gente não é. Essa é a pergunta de milhões, isso. né? É igual a gente Então- vendendo curso, né? Tem aluno que entra em contato com a gente falando assim, como é que eu faço pra ganhar milhares de seguidores e viralizar? Meu irmão, não sei, escreve primeiro uma coisa engraçada. É tipo, como eu faço pra ganhar R$1 milhão? Não sei. Tipo, então. Pergunta pra Betina, né? Exato. Exato. Mas é isso, já que a gente tá falando de cancelamento, tem muito essa preocupação no Porta, assim, porque o Porta já passou por alguns, até bomba tomou no... Sim, sim. Isso é uma coisa constante ou não? Deixa fluir, de vez em quando alguém alerta, mas tem sempre essa tensão assim. Não, eu meio, acho que cuidado. hoje em dia o humor em geral tem uma tensão, sim. O que eu acho ruim, na verdade, né? Porque o lance é a gente saber diferenciar o humor bom do humor ruim, mas não cancelar quando que a gente conversa muito que é uma coisa de ficção, né? Sim. Não necessariamente é a realidade. Então acho que tem um cuidado, sim, principalmente para não bater em pessoas que não quer bater, e não ser ofensivo. Mas às vezes, assim, aquela piada não é ofensiva, ela tá batendo em outra pessoa, e aí a gente, como comediante, tem medo de que pareça outra coisa, assim. Quando é sketch meu, eu falo, não, gente, tudo bem. Tipo, sabe, não por mim. Porque eu acredito que é uma piada e minha intenção não é ofender ninguém e não vou ofender porque a piada não é essa. Então, se alguém interpretar errado, aí tá fora do meu controle, sabe? Mas sim, tem coisas que eu mesma já pensei e falaram, não, acho que isso aí vai ser muito pesado. E aí a gente tenta adaptar. Sim. Isso é uma coisa curiosa sua. Você é uma pessoa bastante cancelável, embora você pareça tão angelical assim. As pessoas talvez não saibam, mas você não... Qual é essa coisa assim sua? Porque você tem uma coisa de escrever coisas que são... né? Como eu vou dizer? Não sei, hoje em dia é difícil usar uma palavra pra isso, né? Coisas que flertam ali com o perigo um pouco. Sim, não tem sim. uma característica sua? Sim. Mas ao mesmo tempo você tem coisas que são... Mas qual o seu tom, assim, de escrita que você acha que... Você falou, as pessoas reconhecem o texto e comparam. Como você definiria, assim, se autodefiniria? Mas você diz em termos de humor? Em termos de humor. Não, de humor. Cara, eu não... Qual é o seu material de trabalho? É difícil definir um tipo, né? Uhum. Porque quando a gente trabalha em muitos lugares, é o que a gente faz, a gente tá se adaptando a diferentes formatos. Mas, de uma certa forma, eu tento não me censurar. E eu acho que isso acaba se refletindo nos textos, sabe? Então, a autocensura, ela produz um tipo de texto. A liberdade de pensamento produz outro. Tá, e qual é a diferença da Kika do Porta pra do Zorra? O que você acha desse cara? É isso que mudou. Eu tinha uns 4 Meio anos a alt-right, menos. assim. Cara, o Zorra, eu acho que a gente tem muito menos liberdade, né? Principalmente, não só o Zorra, mas a TV aberta e a TV, de modo geral, é muito mais censurável, né? Então, a identidade não aparece tanto como a minha identidade particular é muito mais vinculada ao humor do Porta, eu me sinto mais representada com o que eu escrevo no Porta, assim. Faz sentido, né? Mas no Zorra eu também escrevi coisas que eu gostei, que deram certo, apesar de não reconhecerem muito. Você lembra que você mais gostou, assim? Fala. Eu lembro que teve um sketch que a gente escreveu na pandemia, que era uma sátira do MasterChef, e bombou muito, né? Tipo, eu achei... Viralizou. Olha aí, você já Viralizou. pode E aí, isso é legal, né? Porque, tipo, eu não... Geralmente a galera fazia uma coisa ou outra e era muito elogiada, porque internamente as pessoas gostavam. Mas o mérito não era, tipo assim...
eu acho que o grande mérito é do público, de reconhecer e gostar. E lá não tinha isso. Era tipo, a gente gostou, você tá de parabéns. Eu, por exemplo, escrevi um sketch que foi bem e ninguém nem falou comigo, né? Então, tipo assim, a questão lá era outra. Era mais... Fala um pouquinho mais desse Esclarece, sketch pro nosso público procurar. Fala aí como é que era. o sketch. Não, esse sketch, assim, na verdade, ele é bem despretensioso. Eu nem, assim, sempre da caraca, é a melhor coisa que você escreveu? Não, tipo, nem de longe. Mas o público gostou muito, porque foi uma sátira do MasterChef, que era a Mari, né? Mulher do Caruso, gravando com ele em casa. E ela interpretou a Paola, né? Paola, do MasterChef. É porque eu não sei falar o sobrenome dela. Aí, por isso Paola que eu com a Rossella. É isso aí, né? Nada uma pessoa que fala espanhol. Cara, um gourmet. E aí ela tava ele faz um jantarzinho despretensioso e ela começa a avaliar como se ela se transforma na Paola e começa a avaliar. E aí, como a imitação ficou muito boa, o texto também teve uma... A Mariana mandou bem. Ela o seu mandou texto era muito muito legal, bem. porque era uma ideia de associação, né? Sim. Você tá comendo jantar em casa e sua mulher começa a se comportar como Masterchef, mas a atuação da Paola Sim, também era... foi... Da Paola, né? Da Mari fazendo a Paola foi muito boa. Também. Sim, foi um conjunto mesmo de coisas que deu muito certo, né? Mas, enfim, eu também não imaginava que esse texto iria bombar. A gente sempre escreve pensando que o outro vai bombar, né? Cara, isso é engraçado, né? Vocês também tem isso, assim. Sim, você acha- Esse sketch aqui é bom pra cacete. Tem um que tu acha meio assim, esse que foi bem. Esse é infalível. Aí Mas não- esse, cara, é pela identificação, né? Que o Masterchef tem uma galera, assim, o público é muito fiel, né? Então, o cara e que tava vê aquilo bombando ali- na Não, época. e é engraçada a ideia de você estar Sim, com a sua comida em é. casa e alguém te avaliando como Sim, se Não, fosse uma a ideia já é boa mesmo se não tivesse o Masterchef. Mesmo que o Masterchef não tivesse tanto sucesso, a ideia já funciona. Ela é uma boa observação, uma ótima sacada. Exatamente como o Fernando falou, uma identificação muito rápida. Então... E a Globo tem isso, né? Toda vez que ela cita um outro canal, as pessoas ficam mais atentas. A também. Globo É. citando a Band, né? Então É, porque isso aí tipo, é uma quebra ali, né? Porque Sim. a Globo sempre foi muito engessadona, né? No sentido de não fazer muitas dessas concessões. Então já mostra nossa, que moderno, né? Cara, sabe que tem uns sketches do Zorra que até hoje eles meio que vão voltando, né? Teve um né? recentemente É. que o Paulo Vieira divulgou, que era... Deixa eu te revistar. Deixa eu cantar uma música do não sei o que no seu ouvido. Deixa eu fazer uma vozinha de bebê, não sei o que. Até milhares de visualizações. Eu vejo um muito que aparece pra mim nesses rios, assim, que é o Helder, acho que é o Helder e a Thalita Caralta, se não me engano. Mas é antigo pra caramba. Que ela chega, tipo assim, fala, é o seguinte, nós vamos domingo, vamos na casa da mamãe, depois vamos não sei o que, na tia Odete, não sei o que. Isso eu não lembro, não. É que aí ela chega falando a programação. Aí o cara meio Helder meio assim, peraí, tu acha que assim? Eu sou um homem que você vai chegar? Aí ele chega e repete exatamente o que ela falou. Tipo, cara, isso Esse é mais cara de Facebook, esse aí. Total, exatamente. Esse é cara de Aparece assim. Facebook total, exato. Mas é engraçado, né? Que a coisa da TV aberta, de modo geral, ela passa, né? Ela não fica muito, assim. A gente, obviamente, lembra de grandes programas, que eu acho que, tipo, TV Piratas, normais, o próprio Caceta, mas não é uma coisa que fica, né, rodando, Até porque o assim. acesso é difícil, né? Tem o G-Show lá, o Globoplay, que você não fica no YouTube, Não, né? isso aí a galera corta e tem um fenômeno curioso que é o seguinte, você que já foi do Zorra e é do Porta, é engraçado que os caras cortam um pedaço do Zorra e os comentários, todo mundo, isso aí é o Porta dos Fundos. Sim, cara. Isso Isso é o é Helder, né? pior que é mesmo. Esse é a Porta dos Fundos e Isso é tal. Porta dos Mas isso, assim, o Porta dos Fundos virou uma identidade tão grande de na internet, tu pega da parafernália também. Essa galera do Porta, não sei o quê, blá blá blá. Porta dos Fundos virou quase um sinônimo de sketch. Virou no Bombril, Brasil. né? Interessante. O Zorra, então, cara, que tem, como a gente tava falando no início, tem uma galera que meio que nem desassociou ainda do total. Não, tem muita gente que fala, você trabalhou onde? Eu falo, o Zorra até aqui da Valéria Janete, né? Eu vi. Cara, né? Isso aconteceu agora, Na dando aula no época, Sesc. Pois é. Na época do Zorra, a gente ali, o programa já tava no ar há O programa 5 foi 5 ou anos. 6 anos no ar. E aí as pessoas falavam assim pra você, não, eu vi outro dia, mas era o metrô. Aí eu, puta merda, você vai falar o quê, né? Não dá. As pessoas ficam com essa tentativa de ser, gente, pô, cara, não vejo há mó tempão. Agora, eu vi outro dia no metrô, você vai falar o quê? Não, cara, mudou há 6 anos. Não, mas eu aceito metrô, total. eu também, Viu eu Valéria falava, Janete? pô, Pô, legal, obrigado aí. Eu falava, cara. Mas pra que a pessoa quer, Mas você né? escreveu o Zorra Total, né? Eu nem Sim, isso escrevi, então pra você tudo bem. Exatamente. Agora pra mim, Mas eu você vê gostava. que o Zorra Total, ele ainda marcou muito mais que o Zorra, né? Tem De um muito lado ou de total, outro, a galera muito ainda mais. fala os bordões, né? Ainda Muito lembra. mais. Sim. Então,
Por quê? Porque Por também causa tinha uma disso, identidade. tinha, exatamente. Cara, identidade é muito É. importante na comédia, cara. Identidade é muito importante. E o Zorra, em alguns lugares, foi um porta soft, né? O porta da TV. É, aberta. A gente faz Mas essa até a comparação. manutenção do nome, nesse caso, foi um erro, né? Porque Foi, você cara. muda, mas não muda nem o nome, cara. Fica no meio do caminho. Fica. É. É isso, gente. Assim, com essas percepções, sinto que chegamos ao momento que corte lacaniano, né? Totalmente. Fica pra próxima sessão. Corte lacaniano. questionamento. Esse é o momento do corte lacaniano. Muito reflexivo. VR, eu Momento quero te dizer o de quê? seguinte: Momento de assim quê? como o Porta é pros sketches, a Guilda é pro curso de roteiro de humor. Ó, olha aqui, ó. Essa aí. placa tá desatualizada, tá? Mas mesmo assim a gente ganhou, ó. É pra mim? Obrigada. 100 mil reais em venda, Porra. já fizemos com nossos cursos, o curso da Guilda de Comediantes, o Vivendo de Comédia. Você que já Não sei tá- se você vai 100 ver de mil. comédia, mas a gente tá vivendo. Eu não ganhei nem 10 mil. Ah, aqui. Vai chegar o dia. 100 mil em saque. 100 tem mil mais reais. lá que eu tô guardando. Gente, 100 mil reais, assim, a gente... Ou seja, eu vou falar por mim, quando vou me inscrever no curso, eu fico na dúvida assim, será que você é um otário de pagar esse valor? Meu amigo, a gente já vendeu 100 mil é caro, né? Pra um curso. Foi um curso que a gente fez. Meu amigo, vá lá no nosso site, guildadecomediantes.com.br, porque tem todo mundo... Como é que o Porta falaria? Todo mundo tá comprando, porra! Vai lá comprar! Vai lá comprar os caras do Parceria! Vai lá comprar o curso da Guilda! Vai lá! Toma no seu cu, rola! Puta que pariu! É um bom exercício. A gente pode fazer esses anúncios. Ele entrou naquele modo dele. Vamos fazer como é que seria o Porta dos Fundos fazendo anúncio da Guilda. Ai, vai lá, toma no cu, puta que pariu, rola, caralho, come meu cu! Jesus comendo meu cu! Como é que seria o Tá no Ar, o Zorra? Especial de fim de ano. Especial de Natal. Tá? É Não, brincadeira. Olha, ela me passou o roteiro aqui por baixo dessa linha. Meu Deus. Mas enfim, se você quer começar a trabalhar com humor, se você já trabalha e quer melhorar, eu tenho certeza que o nosso curso vai te ajudar. São mais de 80 aulas, mais de 45 horas de gravação. Quando isso estiver indo ao ar, pode ser que a gente já esteja batendo quase 90 aulas. Então entra lá no nosso site, guildadecomediantes.com.br, lá tem toda a explicação, depoimento de quem já trabalhou com a gente, nossos chefes antigos, depoimento de alunos, tem um monte de gente lá. Se você ainda tiver com dúvidas, tem um botãozinho do WhatsApp, clica lá, você vai falar diretamente comigo e ainda te dou 10% de desconto se você disser que ouve o nosso podcast. E também tem um outro curso da Guilda, que o Fernando já falou mais ou menos, que é o curso de humor estratégico, para você que é professor, não quer que os alunos durmam na sala de aula, se você é palestrante, quer que as suas palestras sejam mais interessantes, se você quer começar a fazer evento corporativo, não sabe como, ou já faz e quer também você não seja simplesmente o chato que está atrasando o início da bebida nos seus eventos. Então, esse curso com certeza vai também te ajudar demais, até porque nele tem um módulo específico, quer dizer, tem um módulo que é um módulo que tem no Vivendo de Comédia, que é sobre estrutura de comédia. Então, a partir do momento que você entende as mecânicas, que você entende a estrutura, você começa a enxergar a comédia de uma outra maneira e fica muito mais fácil para você navegar, seja por onde for, inclusive nessa área do humor estratégico. Então lá também, lá no site, no guildadecomediantes.com.br, você não tem acesso ao humor estratégico, mas se você escrever guildadecomediantes.com.br/humor-estratégico, aí você já cai direto nessa página desse curso novo que a gente está vendendo. Ou manda um zap pro VR, tem lá o eu botão te no explico guildadecomediantes.com.br, tem o WhatsApp dele, e por R$10 por mês você assina nosso podcast, financia nosso podcast. Esse podcast eu estarei lá comentando sketch de uma das maiores roteiristas de humor do Brasil, Kika Ramaui. Aê. E vou revelar lá, inclusive, qual o verdadeiro nome de Kika Ramaui, que não é Kika, mas tem que pagar R$10 pra saber qual é o nome de Kika. Eu quero 10%, né? Hoje em dia. Pode deixar. Fernando Aragão. Valeu, Kika. Brigadão, valeu. Obrigada, gente. Eu não sei se foi bom, mas sei que foi legal. Pô, Eu foi acho que Foi ótimo. muito Foi bom. ótimo. Kika, Casa aproveita que sua. você tá com a palavra, já dá um mansplaining aí no Aragão e fala. Fala a sua despedida. Dá um beijo mas pras você tem que pessoas. se despedir? A gente vai Ah, sair. não, assim, não é uma despedida, até logo. É Até isso, breve. gente. Adorei participar. Quem curtiu meu trabalho, só pelo que eu falei aqui, me siga no Instagram, que é Isso. Kika, @KikaRamaui. Aí eu posto algumas coisas lá, tem os sketches, dá pra ver melhor. E eu em breve vou vender alguma coisa, então também fiquem ligados. Provavelmente eu vou anunciar no Instagram.
Muito obrigado. E Fala. bebam Fanta, hein? Fanta, Ou Muita. qualquer outra suquita Tudo também. aqui, eu vou explicar a piada, é pra efeitos cômicos, gente. Obviamente, porra, né, cara? Que Tamo Fanta... junto, né, Fanta? Cara, Fanta não dá câncer, né, gente? Pelo amor de Deus, aquele líquido laranja. É natural. Ô, Fanta, vocês têm 2 meses, tá? Pra gente mudar de opinião. 8 episódios é o que a gente vai esperar. Tudo natural, ele tem corante. Natural! Valeu, gente. Olha, quero dizer que eu sou amigo de Kika desde quando ninguém acreditava É nela. verdade, é verdade. Ninguém. Também, Ninguém. né? Olha quem vai acreditar. Já fico em dúvida se eu me dei bem ou mal. Então, gente, todo sucesso. Que tem certeza que quando você voltar, você já vai estar escrevendo, tipo, filme do Porta no cinema. Vai estar contratando a gente. Vai estar contratando Tomara, a gente. E vai tomara. ser um prazer voltar a trabalhar contigo. Valeu, gente. Beijos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.